Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e hoje eu vou te mostrar 10 opções de recheio sem lactose para você usar no seu dia a dia, tá? Então eu atendo muitos pacientes que têm intolerância à lactose e quando eles acabam de descobrir, eles ficam meio perdidos ali sem saber o que usar de recheio. Porque normalmente a gente acaba passando muito requeijão, manteiga, queijo, e aí eles acham que vai ficar sem recheio nenhum ali, né? Para usar no pão, na tapioca, enfim. Então hoje eu trouxe para vocês essas 10 opções. A primeira opção é o tofu, e aí o tofu ele é da soja, tá? Então dá para usar até para pacientes veganos, que é onde eu uso bastante. E aí vocês conseguem usar ele como tofu mexido, que ele fica parecido mesmo com ovo mexido, mas ele não fica tão úmido ali de recheio, né? A outra opção é o tofu grelhado, que também não vai ficar tão úmido no recheio. E a opção que eu mais gosto de usar é o patê de tofu, que aí vocês conseguem usar em várias opções, tá? Mas a opção mais básica é vocês fazerem o patê de tofu mais neutro, e aí vocês conseguem ir mudando o sabor acrescentando outros ingredientes, tá? Então, se colocar, por exemplo, manjericão, aí ele vai colocar bastante, né, manjericão, ele vai ficar parecendo uma maionese verde. Dá para misturar ele com grão de bico, aí fica um patê de grão de bico com tofu, então tem algumas opções ali para usar, tá? E eu gosto dessa opção justamente porque ela traz mais umidade. Então, se quiser usar um frango ali de recheio, por exemplo, já vai ter o patê junto também e fica mais úmido. A segunda opção é o grão de bico, e aí eu gosto de usar ele como patê mesmo. E tem também aquela outra opção que é o hummus, que é um patê também de grão de bico, mas ele é feito com tahine, que é a pasta de gergelim, que também fica muito gostoso. Mas como eu não acho tão prático ficar fazendo ali toda vez o hummus, eu acabo fazendo mais o patezinho mesmo do grão de bico, sem o tahine, que eu acabo não tendo sempre aqui em casa. Então eu trituro só o grão de bico com os temperinhos, e aí que nem eu falei, dá pra misturar ele com tofu, aí dá pra misturar ele com atum, com frango, enfim, dá pra fazer várias opções. O terceiro alimento é o abacate, que aí a gente consegue usar ali como guacamole, que é aquela pastinha mexicana, que vai tomate, vai cebola, fica bem gostoso, também traz mais umidade ali no recheio, e dá pra fazer a maionese de abacate também, tá? Lembrando que o abacate ele acaba trazendo mais gordura, mas é uma gordura boa, mas ele não tem proteína. Então, diferente do tofu e grão de bico, que a gente acaba trazendo também um pouco de proteína, né, que eu acabei esquecendo de falar ali pra vocês, o abacate não tem essa propriedade de ter proteína, tá? Então sempre combinem o abacate com alguma proteína. O quarto alimento é o ovo, que aí dá pra gente fazer ovo mexido, né? O mais tradicional. E dá pra fazer também algumas pastinhas com o ovo cozido e dá até pra fazer uma maionese de ovo cozido, que aí também acaba trazendo mais umidade ali pra misturar com o frango, com o atum, enfim, para não ficar ali o frango seco ou o atum seco de recheio. O quinto alimento é o creme de castanha de caju, que vocês encontram ele já pronto também no mercado, que eu acho mais prático. Dá para fazer também em casa, mas é mais prático já comprar ele pronto. Mas ele vai ter um pouquinho mais de conservante, alguns outros ingredientes ali, tá? Mas é uma opção também para misturar ali com o frango desfiado, com atum, com uma sardinha, enfim. A sexta opção são os queijos veganos, que aí dá para fazer em casa e também vende pronto já no mercado. É muito mais fácil já de encontrar hoje em dia, tá? Então tem o queijo de castanha ou queijo de amêndoas, aí vai variando. Tem em forma de ricota também. Então é uma opção que vocês podem usar, não vai ter o mesmo gosto ali de queijo, então para quem gosta muito de queijo, acaba estranhando nesse sentido, tá? Então eu falo que consumir alimentos veganos é para não comparar ali com o que é de origem animal. Então não fique comparando com queijo porque não vai ser o mesmo sabor, vai ser algo novo. É igual o tofu, é algo novo, então não é para substituir em questão de sabor. Até dá para usar, que é muito usado para veganos, a levedura nutricional para trazer um pouquinho mais de sabor de queijo, tá? Mas mesmo assim é diferente de você estar consumindo um queijo para quem gosta muito. A sétima opção é o requeijão vegano. Então, para quem gosta muito de usar o requeijão, ele acaba substituindo, mas é a mesma coisa. O sabor também não é o mesmo do requeijão comum, tá? E a gente encontra também ali no mercado ou em lojas de produtos veganos, lojas mais naturais também. O oitavo alimento é o atum, que aí a gente pode misturar com grão de bico, então fazer um patê de grão de bico e misturar o atum, ou fazer o patê de tofu e misturar o atum. Então dá para fazer essas combinações ou até a maionese de ovo cozido e também misturar ali com atum, então fica bem interessante porque tem aquela umidade no recheio, mas também tem bastante proteína ali por conta do atum. A nona opção é a sardinha, então aí vai muito de paladar, eu sei que tem gente que não gosta muito de sardinha, mas dá para usar também de recheio.
e também combinar com esses outros patês para poder ficar mais úmido, né? Então com patê de tofu, de grão de bico, ou com a maionese de ovo cozido, ou até com a maionese de abacate, dá para fazer essa combinação também. E a 10ª opção é o frango, que a gente consegue usar o frango desfiado, e aí é legal combinar ele ali com patê de tofu, ou patê de grão de bico, ou também a maionese de ovo cozido, ou maionese de abacate, ou até o requeijão vegano, porque aí fica um pouco mais úmido do que o frango desfiado muito seco, né? No recheio. E também uma outra alternativa seria fazer o patê de frango desfiado com cenoura cozida, que aí ele vira um patezinho mesmo, mas a base dele é cenoura, mas aí tem que ser para quem gosta bastante de cenoura, porque acaba ficando um pouquinho do sabor dela também. E se você precisa de ajuda para montar uma alimentação prática, que cabe ali na sua rotina, sem tirar também os alimentos que você gosta, porque eu acredito muito nesse equilíbrio, né, da gente comer a maior parte do tempo alimentos saudáveis, mas a gente também tem um percentual ali de coisas que a gente gosta que não são tão saudáveis, tá? É só me mandar uma mensagem ali no link da bio, que tem o número do WhatsApp, que aí eu explico como funciona o meu acompanhamento, que é um acompanhamento bem próximo, um acompanhamento diário. Então eu falo com os pacientes todos os dias, eles postam foto de tudo que tá comendo também, porque aí eu ajudo diariamente, né? Porque eu falo que a dificuldade vai vindo conforme a gente vai fazendo ali, né, a reeducação alimentar. E também eu ajudo a lidar ali com os sabotadores que vão surgindo, porque às vezes a questão de ansiedade, estresse, a gente acaba descontando muito na alimentação também, tá bom?